É isso aí, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos. Eu sou o Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron. E feliz 7 de setembro para vocês? Não sei. Uma porra de um feriado fake, uma porra de uma independência fake, como a gente falou ontem, né? Mas enfim, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos, o melhor programa de notícias da internet. E o que a gente tem para vocês hoje? Tomei muita porrada na cabeça hoje, estava numa academia de MMA cheia de checheno, então talvez eu esteja um pouquinho devagar ainda das ideias. Talvez eu erre umas palavrinhas, algo do tipo. Se eu colapsar, liguem para o SAMU. O que a gente tem de notícia para vocês? Não que ele já não faz muito para quem está aqui no Brasil, imagina para alguém que Pois tá na Rússia, né? Pois é. Sei lá, liga para minha mãe, então. Vou deixar o número dela aqui, não, brincadeira. O que a gente tem de notícia para vocês hoje? No Brasil temos poucas notícias, mas uma pior do que a outra. O Toffoli anulou as provas contra Lula. O Lula já tinha sido descondenado, agora ele foi absolvido no passado. Sabe, as provas que levaram o Lula a ser preso pro Toffoli não é mais aquela questão, aquele descondenamento parcial, que o Lula ainda era culpado, mas foi solto por causa de um erro técnico ali, julgou no tribunal errado. Não, as provas foram anuladas e o Flávio Dino está falando em investigar criminalmente os responsáveis pela prisão do Lula, porque é isso que acontece em República Democrática mesmo. Olha só que maravilha. E se eu te disser que isso é pouca coisa? E se eu te disser que essas são as melhores notícias do Brasil de hoje? Pois é, porque isso a gente já esperava. O que chegou de surpresa foi o ESG, o Environmental Social Governance, aquela forma pela qual os globalistas manipulam o mercado financeiro, chegando a rodo no Brasil. A gente vai ter o primeiro bond de ESG agora, os primeiros ativos financeiros oficiais de ESG. E o governo anunciou que ele quer neutralidade de carbono até 2050. É isso mesmo, a gente vai explicar exatamente o que é a neutralidade de carbono, mas é a política que matou produtivamente a Europa. Foi a última facada no Jon Snow, que é a Europa ali. Enquanto isso, o STF basicamente tomou uma decisão que deu poder para todo e qualquer político local regulamentar o uso de pesticidas. Era um negócio que era feito na União, sabe? A União ou proibia um pesticida ou permitia um pesticida. Para o STF, o Estado não pode ser mais livre do que a União, mas se ele quiser ser mais restrito do que a União, ele pode. E, por consequência, se o município quiser ser mais restrito do que o Estado e a União, ele pode. Ou seja, qualquer prefeitozinho vai ter o poder de foder com os fazendeiros da sua região. Palmas ao STF. Fora do Brasil, temos a Armênia pistola com a Rússia, fazendo exercício militar com os Estados Unidos. Aí você fala, cara, foda-se a Armênia, por que você tá me falando da Armênia? Por que é relevante a Armênia fazer um exercício com os Estados Unidos? Porque a Armênia é membro do CIS. CIS, se você é retardado, quer dizer pessoa sem deficiência mental, sabe? Pessoa que não é trans. Mas se você não é um retardado completo, CIS é tipo a OTAN da Rússia. É basicamente a união militar da Rússia com o Cazaquistão, Azerbaijão, a Armênia e vários outros países ali ao redor. E a Armênia faz parte da CIS. E, cara, o que está acontecendo na Armênia agora é o equivalente da Hungria resolver fazer um exercício militar com... Eu acho que o mais equivalente próximo e que tem chance de acontecer no futuro próximo é a relação da Rússia com a Turquia. É tipo o Erdogan tá fazendo exercício militar com a Rússia, sabe? É um negócio tenso. Vamos ver qual vai ser a resposta. Os russos já ficaram pistolaços com isso. Vamos ver por que isso está acontecendo. Mas tudo no seu devido tempo.
Saindo da Armênia e indo para uma parte relevante do mundo, temos caos completo na Europa. A Alemanha, caralho, a Alemanha adquiriu mísseis supersônicos. A ideia maravilhosa, armar alemão, armar o povo que começou 2 guerras mundiais. A Alemanha adquiriu mísseis supersônicos e vai colocar tropas permanentes na Lituânia. A Alemanha, que já estava colocando tropas permanentes na Látvia, agora vai estar vai ter tropas permanentes no seu segundo país báltico. Maravilhoso. Alemanha se armando e botando tropas em países menores. O que pode dar errado? Enquanto isso, os Estados Unidos não, o Reino Unido surtou completamente, de vez. O governo britânico decidiu que o cidadão britânico pode ser preso, tratado como criminoso, processado criminalmente e preso, ou sujeito a uma multa levezinha, de 15 mil libras. Por quê? Por saquear pessoas? Por chutar cachorro na rua? Não, por desobedecer legislação ambiental maluca, basicamente. Sabe? Se o governo tá mandando você não usar gás de cozinha e você usa gás de cozinha, você pode ser preso no Reino Unido agora. Olha só que maravilha. E a gente já viu que tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, eles estão cada vez mais malucos com essa questão das legislações ambientais no nível da sua casa. Sabe? Os Estados Unidos, você já teve um monte de estado, Nova York baniu fogão a gás, aquecimento a gás, porque os deuses do meio ambiente não gostam. Sabe? Agora o governo Biden está indo atrás de ventilador, porque ventilador não é eficiente energeticamente, e você, camponês, não precisa. Pois é, descumprir essas medidas nos Estados Unidos ainda não pega nada. No Reino Unido te leva pro chilindró, ou bota 15 mil libras de prejuízo no seu bolso. Saindo da Europa e indo para os Estados Unidos soviéticos, a União Soviética da América do Norte. O que a gente tem? O episódio distópico, extremamente distópico, do Nathan Hughes. A gente vai ver, o Nathan Hughes é um cara X, é um cara que não é famoso, não isso só veio à mídia porque ele tem amigos famosos, tem um canal no YouTube que é grande e até engraçadinho, que os caras são amigos dele, estão dando publicidade a esse caso, mas o cara, basicamente, ele foi para os protestos do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aquele protesto fake, o 8 de janeiro americano, sabe? O protesto que foi pacífico, mas o governo Deep State americano forjou certos atos de violência para dizer que todo mundo ali que apoiava o Trump era terrorista. Pois é, anos depois, esse Nathan Hughes foi preso. E o fato dele ser preso, a gente até espera. A forma como ele foi preso foi extremamente distópica. O governo americano conseguiu entrar em contato com a empresa que fazia a segurança da casa do cara, desligou todas as câmeras de segurança da casa do cara, todo o sistema de segurança do cara foi pro saco, entrou em contato com o provedor de internet do cara, desligou a internet do cara, para ele não poder fazer um upload de um vídeo do que estava acontecendo. A mesma coisa com a internet do celular. Entrou em contato com a empresa que fazia o cofre de arma do cara, o cofre que você tem que ter para guardar a arma em casa. E a empresa deu a senha do cofre para a polícia, sem mandato, sem nada. Os caras foram lá, botaram a arma na cabeça da esposa do cara para o cara se entregar para a polícia. Cara, se isso não é ação de Gestapo, eu não sei o que é. Sabe? Esse é o nível ao qual os Estados Unidos chegou. Mas não é só um caso isolado. Temos também a ATF, talvez a pior das agências federais americanas, e não no sentido de o dano que ela faz, mas no sentido de a razão de existir dela, que é a agência que regula álcool, tabaco e armas de fogo, todas as coisas que fazem a vida do homem ser maravilhosa. Basicamente confiscando armas legalizadas de comerciante honesto, de comerciante com o aval estatal para comercializar armas. Os caras foram lá, apreenderam mais de 50 armas legais,
Ao mesmo tempo tiraram como é que se diz? A licença de venda do cara e avisaram que é para ele falar para os amigos que eles estão chegando para geral, basicamente. E que não vai ser um caso isolado e que vendedor de arma nos Estados Unidos agora, vendedor legalizado, não o traficante, que já é absurdo. Acabou o Estados Unidos é liberal maravilhoso. geral. Acabou o liberal geral. Acabou o liberal geral. O governo Biden virou o Flávio Dino do nada. Sabe? E no Brasil, Meu que sempre Deus. tem uma relação parca com liberdade, você até espera, mas o país da segunda emenda, porra. Pois é, o país da segunda emenda tá perseguindo vendedor legalizado de arma. Respira que ainda piora. A Gotion Incorporation vai fabricar baterias em Michigan. Aí você fala, pô, legal, essa notícia é boa. Por que você está falando de uma empresa que vai fabricar bateria em Michigan? Porque é uma empresa chinesa, notória por ter mais espiões chineses do que a média para uma empresa chinesa. Sabe? Cerca de Mais 930. do PCC. 930 membros do PCC vão ser alocados para essa fábrica. E Pois essa é uma mesma empresa. O governo que tem Biden deu o aval para isso acontecer no estado do Michigan. E na propaganda dentro do estado chinês, no âmbito assim, de outras empresas ocidentais, você teve os funcionários chineses sendo obrigados a vestir roupas do Partido Comunista, que nem a MST, e jurar lealdade ao Partido Comunista. Meu Deus, você acha que parou por aí? Não. O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos é basicamente é meio que a Força Nacional Americana vai usar, já fez o contrato, já firmou o contrato com a empresa privada de inteligência artificial, vai usar a inteligência artificial para monitorar desinformação online. Cara, não sei, não tem o que comentar. Se quem não percebe o absurdo disso logo de cara, não sei, tá morto por dentro, sei lá. Mas enfim, sejam muito bem-vindos. É isso que a gente tem de notícia para vocês. Temos muito follow-up hoje também. Não é só notícia nova. Hoje o dia tá lotado. E o que a gente... aliás, antes da gente entrar no follow-up, salve aí pro Moisés e salve pro Led Zandalém. O Moisés está falando que os petistas estão reescrevendo o passado, né? Pois é, todo socialista reescreve o passado. O marxismo e as ideologias progressistas em geral, elas não têm um compromisso com a verdade. Elas, como base filosófica, não acreditam em verdade e mentira. O marxista não acredita que existe verdade e mentira. Não acredita que existe uma verdade objetiva. Tudo é narrativa. E narrativa é questão de poder. Então, reescrever o passado é o modus operandi desses filhos da puta. O Led Zandalento falando, pô, nem feriado brasileiro tem notícia boa pro Brasil. Notícia boa é que é feriado. Fica em casa coçando o saco, toma uma cervejinha, assiste um jogo de tênis, sei lá. Mas, de não, fato, vá no hamster.gg e aposte em corrida de hamster. Dá pra fazer isso? Dá. É muito engraçado que tem os bichinhos ali que é uma experiência maravilhosa, que nem corrida de lesma, assim. Quando você vê, às vezes o hamster que você aposta tem um pequeno problema que ele começou a dormir. E aí da hora. Puta, eu vou perder dinheiro nisso, com certeza absoluta. Aliás, caralho, estamos fazendo propaganda de graça, vamos falar com esses filhos da puta. Ser patrocinado por um site desse seria maravilhoso. Mas, enfim, o que a gente... Um react de corrida de... Não, aí a gente vira TikToker também, aí já passou de qualquer tipo de limite. Mas, antes da gente... Aliás, falando em React, amanhã temos o nosso React da entrevista do Tucker Carlson com o Coronel McGregor, um dos caras que foi do Ministério da Defesa do Trump, explicando exatamente a situação da Rússia com os Estados Unidos e por que ele acha que os Estados Unidos vai perder. Que ele acha não, que ele tem certeza absoluta que os Estados Unidos vai perder e que o governo Biden sabe que os Estados Unidos vai perder. É uma puta entrevista para quem quer se inteirar na questão militar e geopolítica e da relação dessas duas coisas. Então amanhã não percam, temos o nosso Reação Humana. Achamos um nome para o quadro, olha só, libertarianismo, Mises, Ação Humana, Reação, React. Ó, criatividade é isso, pessoal, somos artísticos. Mas... antes da gente ir para as notícias do dia, temos os nossos muitos follow-ups. Começando com o 7 de setembro.
Brasília tem 7 de setembro esvaziado, com público de petistas, servidores e familiares dos militares. Ou seja, não foi gente o negócio, foi só macaco mesmo. Olha que maravilha o vídeo. Olha o desfile, cheio, lotadaço. Não precisa de som para essa bagaça, mas olha como cheio estava o desfile. A população está nas ruas. Cheio de segurança, porque todo mundo com o cu na mão do Lula tomar um balaço na cabeça de um patriota. Cadê? Olha o desfile aqui. Olha o desfile. Olha a população nas ruas. Olha a população nas ruas. Olha que maravilha. Cheio. Lotado. Esse foi o presidente que ganhou democraticamente. Cheio de gente. A população adora. Nem parece desfile de Coreia do Norte, não. Quer dizer, a Coreia do Norte vai ser o próximo passo, quando eles começarem a obrigar a gente a ir pra rua apoiar o Lula, senão você é culpado de um crime, né? Você vê que até, cara, no regime bolivariano, Olha a isso! população tá mais fechada com o presidente do que na Sim. ditadura petista. Eles já mataram o ré. Petista é preguiçoso, né? Socialista normalmente é violento, é burro, mas nem sempre é preguiçoso. O petista é um tipo de socialista particularmente preguiçoso. Olha isso, velho. Então os caras não vão pra rua nem pra apoiar a porra do ditador deles. Aí você contrasta isso com o do ano passado, né? Vamos ver o desfile do Bolsonaro do ano passado. Cadê? Esse é o cara que perdeu a eleição, né? É isso que vocês querem que eu acredite. É isso mesmo. Vocês querem que eu acredite que aquele cara do último desfile ganhou a eleição e que esse cara aqui perdeu. Esse cara aqui perdeu a eleição para aquele outro. Beleza. Você tá dizendo. A gente acredita, né? Só que não. Olha aqui, compara com Não, como é que tá o o governo aí, passado. Lucas? Pelo Não amor de posso. Deus, pelo amor de Deus. Como é que perdeu a eleição? Não perdeu a eleição. É claro que foi fraude. Mas, enfim, que foi fraude a gente já sabe, não precisa ficar estressando isso. O Um que gringo mais me que a gente pergunta tem de como é que tá follow-up? o seu governo aí, né, Lucas? Não posso reclamar. Tá Não tão bom posso assim? Não, eu reclamar. não posso reclamar mesmo. Pois é, pois é. Cadê? O que mais que a gente tem? Esse aqui foi maravilhoso. Tem notícia boa no Brasil hoje, pessoal. Então, bolsonaristas distribuem melancia em protesto contra as Forças Armadas. Isso foi maravilhoso. O brasileiro consegue fazer coisa boa, velho. Essa notícia me deu um leve calor no peito ali, uma leve esperança na humanidade. Melancia, verde por fora, vermelho por dentro. É um termo muito bom. E eu antigamente, eu só ouvia falar disso pro movimento ambientalista. A Marina Silva da vida, assim, é verde por fora e vermelho por dentro, mas pro exército isso casou tão bem. Puta que o pariu. A gente tem que começar a usar a melancia como um símbolo de desdém para com o exército mesmo. O que mais que a gente tem de follow-up? Léo Lins vira réu acusado de discriminação e tem 300 mil reais bloqueados pela justiça, entre todas as aspas, brasileira. Cara, o único crime do Léo Lins é não ser engraçado, sabe? O resto é um cara que faz um puta trabalho filantrópico, sabe? Não só. Vamos deixar de lado o absurdo de punir comediante por fazer piada, sabe? De achar que piada com preto é racismo, que piada com nordestino. Aqui, ó. O cara foi. Virou réu e após ser acusado de promover ódio e enredos discriminatórios, injuriosos e humilhantes, notadamente contra negros, pessoas com deficiência e nordestinos. Cara, pessoas com deficiência são uma das poucas piadas boas que ele fez. Fazer poço artesanal na cabeça de gente com hidrocefalia, enfim. O Léo Lins, ele tem os seus momentos nos quais ele brilha e normalmente inclui a deficiência. Mas, caralho, quanta gente não ia saber o que é hidrocefalia se não fosse o cara? Sabe? Fazer piada com deficiente, fazer piada com qualquer pessoa é uma forma de incluir a pessoa. E uma forma de ver se a pessoa é minimamente decente. Porque quem não consegue rir de piada consigo mesmo é um pau no cu.
Eu adoro piada com nordestino, eu adoro piada com português, com preto, com tudo que faz parte de mim, porque eu sou uma pessoa decente. Mas o governo não entende a diferença de piada e discriminação. E o Aliás, governo que não é decente, né? E o governo que não é decente também, diga-se de passagem. Pois é, pois é. Mas isso aqui, cara, é muito difícil que isso seja só um caso de governo sendo politicamente correto. O Léo Lins compra briga com político. Eu gosto menos dele como comediante. Como comediante, eu acho ele medião ali. Mas eu gosto dele como figura pública porque ele é um cara que compra briga. Sabe? Ele é um cara que talvez fosse melhor como político do que como comediante mesmo, como propagandeador de ideias do que como comediante, porque ele briga com o prefeito. Toda vez que ele vai para uma cidade, ele já acha os escândalos de corrupção da cidade para fazer piada e brigou com o Estado vem cobrar, né? O cara Nesse tá sentido, 300 pau bloqueados. E o cara tá sentido, impedido de fazer show, e o cara tá impedido de ter canal no YouTube, no caralho A4, vai ganhar dinheiro como? O Estado tenta matar você de fome, é um negócio bizarro a estratégia de nesse perseguição dele. sentido, o Léo Lins até é mais interessante que o Danilo Gentili, porque o Danilo Muito Gentili mais. ele ficou naquela palhaçada de lockdown e de Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. O Léo Lins também foi nessa questão de isentão, mas ele, sabe, não deixou de ter a metralhadora de rajada pra cima do Lula, sabe? Sim, Com que sim, todos esses agora estão com o cu na mão, porque tem medo da ditadura petista e baixa a cabeça. O Léo sim, Lins continua tocando o dane-se. sim, sim. Cara, não, o Léo Lins é uma versão mais interessante do Danilo Gentili, é essencialmente isso. Sabe? Os dois não são engraçados, os dois usam só da política ali para meio que para fazer humor. Não, o Gentili consegue ser menos engraçado que o Léo Lins. O Léo Lins tem umas piadas mais pesadas, engraçadas, porque ao contrário do Gentili, ele tem culhão. O Gentili tinha culhão até ficar famoso e ter algo a perder. Aí ele parou de ter culhão e virou aquele negócio mais esdrúxulo que ele é hoje. Mas enfim, o que mais que a gente tem? Saindo do Brasil, Tucker Carlson vai entrevistar o Milei. Ele já está indo para a Argentina entrevistar o Milei, ainda não tem data de estreia, mas tenho certeza que a gente vai fazer o nosso react. Então, o nosso quadro de react devia se chamar Momento Tucker Carlson, né? A gente só faz react dele porque o cara manda muito bem. Caralho, entrevistou o Orbán, quer entrevistar o Putin, vai entrevistar o Milei, entrevistou o Trump, entrevistou o general do Trump. O cara só dá bola dentro. Isso depois de sair da Fox e ser expulso da Fox e levar consigo toda a audiência da Fox. A Fox nunca se recuperou de perder o Tucker Carlson. Mas, enfim, teremos uma entrevista igual ele fez com o Orbán. E quem assistiu o nosso React viu que foi uma puta entrevista. Ele vai ter uma dessas com o Milei também. Maravilha, maravilha. Então, assim, não temos notícia boa brasileira, mas temos notícia boa. O que mais que a gente tem de follow-ups? A FDA se recusou a dar dados sobre a vacina, a vacina entre todas as aspas de Covid-19, para um senador americano, para um comitê do Senado americano. Basicamente, os caras estão com uma CPI no Senado americano para investigar a questão das vacinas e as fraudes, todas as várias fraudes sistemáticas que foram cometidas no que dizem respeito à Covid, às máscaras e às vacinas em específico, no lockdown, máscara e vacina em específico. Por quê? Porque são três coisas que já, hoje em dia todo estudo científico sério já provou que não funciona, já provou que faz mal para um cacete e, ao mesmo tempo, foram coisas obrigatórias para todo mundo sob a desculpa da segurança pública, da saúde pública e afins. Quer dizer, as máscaras a gente viu que causam danos neurológicos e pulmonares, que você fica respirando plástico, basicamente, e isso fode o seu sistema biológico, os seus sistemas biológicos. O lockdown destruiu a economia e a sanidade das pessoas, para não falar dos problemas políticos de autoritarismo. E as vacinas, a gente nem precisa das vacinas. Essa porra de mRNA, a gente não precisa nem falar, né? O segundo VAERS, antes dos Estados Unidos tirar do ar
os dados que eles mesmos tinham publicado, só hipertensão aumenta em 2.000%, mais de 2.000% quando você toma essa bagaça, né? Então, você tem essa CPI rolando e a CPI, basicamente, chegou para a FDA, para a Food and Drug Administration, para o órgão governamental que aprovou e endossou o uso das vacinas entre aspas, e falou, tá, então dá os dados pra gente desses estudos. A gente não quer exatamente a gente não quer a conclusão a qual vocês chegaram nos estudos. A gente quer os dados aos quais vocês tiveram acesso pra gente poder olhar. E, assim, por lei, vocês têm a obrigação de dar os dados pra gente. E a FDA falou não. É tipo o Flávio Dino com a CPI falando, oh, dá as imagens aí do Ministério da Justiça, e o Flávio Dino falando, não dou porque foda-se, porque não se respeita mais a lei nessa republiqueta. É a mesma coisa, a FDA tem a obrigação constitucional, todo e qualquer órgão público americano tem a obrigação de ceder qualquer informação que seja quando uma CPI governamental pede, sabe? Se for um negócio classified, se for um negócio secreto, você tem um ou outro procedimento a mais que precisa ser realizado, mas assim, o Senado e o Congresso representam o povo americano. E mas órgãos governamentais trabalham a mando e para o povo americano. Se chega o seu chefe e fala, manda a planilha com os dados, você tem que mandar a planilha com os dados. Mas não para a FDA. Foda-se, a FDA falou que não, que apesar da lei não vai mandar. Outro follow-up, a gente viu aqui que o advogado da FDA estava falando há um tempo atrás que eles nunca falaram que não era para não tomar ivermectina, que peraí, que eles estavam sendo basicamente processados por ter feito campanha contra a ivermectina. Lembra? A ivermectina é coisa de cavalo, ivermectina não funciona. Se é cavalo para ficar tomando vermífugo de cavalo, aqueles imbecis que ficavam falando, apesar do fato da ivermectina ser usada para tratamentos de doenças respiratórias há décadas, e aparentemente ser uma das coisas que mais funciona e é mais acessível que existem para tratar da Covid. Pois bem, uma corte federal, ainda não é a Suprema Corte, é a última coisa antes da Suprema Corte, já decidiu que foi inconstitucional o que a FDA fez. Não sei qual vai ser a punição para os responsáveis. Como a gente está falando dos Estados Unidos soviéticos da América do Norte, não imagino que vá ter punição aos responsáveis. No máximo, eles vão botar um bode expiatório ali. Mas, pelo menos, já é alguma coisa. Pelo menos já fica ali registrado na jurisprudência americana que a FDA não tem o poder e o direito de falar para as pessoas pararem de usar uma droga assim, de forma discricionária. Já é alguma coisa. Que mais que nós temos de follow-up? Eu falei que hoje era bastante coisa. A França está negociando com o Níger para tirar as suas tropas de lá. Quem diria? Que precedente histórico! Quem seria um gênio da história e da geopolítica para saber que a França ia entrar em uma guerra e desistir? Não é mesmo? Não sei. Mas... teoria da conspiração de teoria da conspiração. Negacionista Puta, eu sou negacionista do valor da cultura francesa e da coragem do povo francês, eu sou bastante. Mas esse é um negacionismo do bem. Enfim, a França, como a gente viu, depende do Níger. O Níger é o maior exportador de urânio para a França e a França só não entrou em colapso completo porque pelo menos ainda tem algum tipo de sistema de energia nuclear lá para baratear o preço das coisas. O Níger foi tomado pela Rússia, não é exatamente tomado, mas assim, os caras fizeram aquela troca de regime ali, a família de ditadores que estava no poder há mais de 50 anos caiu, você tem uma nova junta militar que assumiu ali, com a ajuda do Wagner Group e de bastante recurso russo, mas assim, já é o terceiro país que a Rússia toma naquela porra ali no Nordeste africano, no Noroeste africano, junto com Mali e Burkina Faso. A França ficou pistola, tinha 1.500 tropas lá, tinham outras tropas americanas também ali no país.
Os caras tentaram articular com a ECOWAS, com aquela organização de países do noroeste africano leais à OTAN e ao Ocidente, encabeçada pela Nigéria. Os caras deram para trás, falaram que não vão sair comprando briga, não é prioridade comprar briga com o Níger. E a França arregou, oficialmente agora arregou, está negociando para conseguir tirar as tropas de lá sem o pessoal assassinar 1.500 soldados franceses. Cara... O quê? Os soldados franceses não teriam capacidade de peitar um exército terceiro-mundista? Como assim? Pois é. Cara, eu não sei se vale a pena negociar, porque, primeiro, é 1.500 franceses a menos no mundo, e segundo, soldado que vai para o país dos outros para fazer manutenção de regime ditatorial tem que se fuder. Ah, mas tá só cumprindo ordens do governo. Tem que se fuder. Você tá no país dos outros apoiando ditadura. Você tem que se fuder. Então, tomara que fracassem as negociações e tomara que passem os 1.500. Que mais que a gente tem de notícia aqui? Lembra que a gente falou anteontem da situação ridícula da Ucrânia com a Romênia? Que a Ucrânia está há muito tempo sendo bombardeada pela Rússia ali na região de Odessa e afins ali na fronteira. Literalmente, os russos estão com tanta fé no seu taco, sabe? Com tanta confiança nos seus sistemas de mísseis de precisão, que eles estão mandando míssil e drone ali para a fronteira da Ucrânia com a Romênia. Porque se os caras erram o cálculo, cai o míssil na Romênia e basicamente eles atacam um país da OTAN, dão início aos procedimentos do artigo 5 da OTAN, que diz que se você atacar um país da OTAN, você está em guerra com a OTAN inteira, e o caos emerge, basicamente. Pois bem, a Ucrânia estava falando que a Rússia que tem evidências fotográficas de que um dos ataques russos, um drone russo, caiu na Romênia. A Romênia, como a gente viu na terça-feira, falou: não, isso já é a quinta vez que você tenta fazer um negócio desse, que a Ucrânia tenta fazer um negócio desse, não tem drone aqui. Aí agora, aparentemente, os romanos estão admitindo que pedaços de um drone foram encontrados na área. Então parece que... não sei, cara, essa altura do campeonato, das duas, uma. Pode ser que a Romênia, de fato, tenha caído um drone e a Romênia, sendo a Romênia é meio Brasil, é bem ruê, assim. Eu morei 1 mês e meio para 2 meses lá, quando eu namorava uma nativa, mas eles são bem terceiro-mundista mesmo, preguiçoso, que nem nós. Então, assim, é bem possível que tenha caído o drone e o caralho já, e o governo tá, não vamos comprar briga, ativar o artigo 5 da OTAN, vai ter guerra na Romênia, e que os caras estejam tentando encobertar algo que de fato aconteceu. A outra possibilidade, tão possível quanto, e nessa eu dou 50-50, é que não caiu porra nenhuma e a OTAN tá se articulando já para falar que caiu porque eles querem que a Romênia seja mais um campo de batalha. E para quem conseguiu validar e dar palco para um regime comunista como o do Ceausescu, que foi quase que a Coreia do Norte da Europa ali, 2 palitos para ter corrupção suficiente para... OTAN Cara, a Romênia não é 2 palitos, é 1/3 de um palito. Os caras são corruptos até o talo. É terra de cigano, bicho. Os caras são país de cigano. Foi lá que eu aprendi o que é um cigano, na verdade. Mas, assim, os caras são corruptos pra caralho. Metade do país é cassino naquela porra. E a outra metade é desemprego. Então, assim, não tem muito mais do que isso, sabe? Apesar de ser um puta lugar para turismo. Você vai ali nas montanhas da Romênia, o interior, o litoral e as montanhas da Romênia são do caralho. Mas a sociedade não. Os caras têm a maior máfia da Europa, para começo de conversa, depois dos burocratas de Bruxelas, óbvio. Mas assim, os caras têm a maior máfia da Europa e eles têm coisas bizarras, como uma sociedade de ciganos que treinam crianças para se movimentar pelos esgotos, sabe? E tem um país bizarro mesmo. Mas, enfim, o que talvez dê um pouco mais de credibilidade para a segunda opção, para ser mentira e, de fato, a OTAN está
se organizando para inserir a Romênia no conflito. O que eu não achei que ia acontecer. Eu achei que a preguiça e a safadeza romena ia prevalecer. Mas a Romênia começou a fortalecer a sua proteção aérea. E cara, ninguém fortalece a sua proteção aérea sem pressão externa, sem intenções maiores, porque caiu um pedacinho de drone ali na fronteira depois de semanas, de um mês basicamente de ataque intenso de mísseis e drones do outro lado da fronteira. Sabe? Isso não é uma ameaça, é um acidente leve. Mas se você está tentando montar um fronte ali, se a intenção da OTAN é admitir que, caralho, perdemos o Sul, vamos perder o Sul, e a iminente aperta do Sul, completa ali, da região do Sul da Ucrânia, vamos perder, vamos precisar de um novo fronte aqui embaixo para tentar retomar essa bagaça, aí, e esse fronte, no caso, vem da Romênia, aí sim faz sentido você fortalecer a proteção antiaérea, porque fortalecendo a proteção antiaérea, você fortalece também a capacidade ofensiva aérea, sabe? E ofensiva em geral. Isso significa trazer artilharia, trazer drone, trazer o caralho a quatro ali para a região da fronteira entre Ucrânia e Romênia. Então, talvez, pode ser que não também, pode ser que isso seja político romeno falando, estamos tomando atitudes, hein? Estamos tomando atitudes, fiquem tranquilos. Daqui a pouco começa a aparecer material da OTAN que foi dado para a Romênia. Para a Romênia, cartel mexicano, na mão do PCC, pois é, maravilha. O que mais que a gente tem de follow-up? Tem bastante, tem mais 3. Eu falei que hoje tem bastante. Falando em Ucrânia, para matar a Ucrânia, o Blinken, o secretário de Estado americano, vai mandar mais 1 bilhão para a Ucrânia, incluindo dinheiro confiscado de oligarca russo. Essa é de emputecer os russos mesmo. Mas, foda-se, oligarca... Ainda bem que é dinheiro de oligarca russo. Sendo dinheiro de oligarca russo e não dinheiro de pagador de imposto americano, eu fico até menos puto. Mas, óbvio, não é 1 bilhão de dinheiro de oligarca russo, porque eles nem conseguiram tanta grana assim de oligarca russo. Parte dessa grana é dos oligarcas russos e a maior parte dessa grana é do pagador de imposto americano mesmo. Então é mais 1 bi de um país que já está em crise econômica para financiar um regime ditatorial em uma guerra maluca. Na verdade, né, a prioridade última não é financiar o regime servir de lavagem de dinheiro para esse dinheiro retornar. Cara, mais ou menos. Tem uma segunda razão mais perversa ainda para a guerra. E o Tucker Carlson já está falando abertamente disso. É por isso que o William Bonner russo, esses dias, falou que ele acha que vão passar o Tucker Carlson lá nos Estados Unidos. Você tem a questão da lavagem de dinheiro, que é o que a Ucrânia sempre foi, os Biden lavando dinheiro ali, e a guerra é a melhor coisa do mundo para você lavar dinheiro e para você receber propina do complexo militar industrial. Mas existe uma segunda razão para essa guerra, mais nefasta. Se os Estados Unidos entram em guerra, eles podem declarar, o Biden pode declarar estado de emergência e fechar a eleição de 2024. O Tucker Carlson, a gente já falou que vai rolar fraude eleitoral, sabe? Falar nos republicanos a essa altura do campeonato, falar na saída do Biden a essa altura do campeonato é sonhar. Não vai rolar. Os caras já instauraram a ditadura, já fraudaram a primeira eleição, quem frauda a primeira, frauda a segunda. E eles já estão articulando uma nova série de lockdowns, uma nova série de uma nova pandemia fake. O Tucker Carlson acha que a pandemia fake não vai colar e que é muito perigoso para o regime Biden apostar na fraude de novo. Então, para o Carlson, a estratégia vai ser declarar guerra aberta com a Rússia ano que vem, mandar tropa americana mesmo para lá, e aí declarar um estado de emergência nos Estados Unidos, falar que a oposição é pró-Rússia, então não dá para competir com gente que é pró-Rússia e não vai ter eleição e acabou, sabe? E é bem possível que seja isso mesmo.
Daqui a pouco até essa questão aqui no Brasil desses cartéis mexicanos vindo aqui fazer um segundo salve geral aí, vira já um pretexto também suficiente para o próprio petismo aproveitar do caos social, declarar a lei marcial e foda-se. Não sei se precisa, ele já tem, o cartel mexicano deles. Se eles quisessem fazer isso, primeiro que eles jamais declarariam o estado de lei marcial por causa do tráfico, porque eles ganham com o tráfico, eles adoram o tráfico. Mas mais simples do que isso, eles podem declarar a lei marcial por causa de você, por causa de mim, por causa de gente que por causa de gente que fala mal do governo. Já chegou essa altura do campeonato no Brasil, já tem Sim, hacker fake. os grandes terroristas do Brasil, senhoras de 80 anos, crianças, adolescentes com autismo e dois manés num podcast. Pois é. E as O piadas de Led gordo do Léo Zandalin. Lins. Né? Hã? E as piadas de gordo do Léo Lins também. E as piadas, as piadas de gordo do Léo Lins, de deficiente, olha só. Perigo para a democracia. O Led Zandalin tá perguntando: já tem algum Cataláxia ou algum episódio especial, fora aquele do Wagner Group, sobre Rússia versus Ucrânia? Não temos, podemos fazer, devemos fazer. Para a semana que vem, a gente estava pensando de fazer um Cataláxia sobre o Deep State, sobre a noção do Deep State, sobre de onde é que vem o que é, de onde é que vem esse conceito do Deep State, como é que ele se formou e o que ele é exatamente. Mas podemos fazer Rússia e Ucrânia também, um histórico da guerra e tudo que levou à guerra, o que está acontecendo e quais as perspectivas. Encaixaria legal com o react de sexta-feira do Coronel McGregor. Então diz aí o que vocês acham nos comentários. Não no chat, porque o chat não fica salvo pra gente, mas diz aí nos comentários, comenta aqui embaixo do vídeo, se vocês preferem o Deep State na Cataláxia ou um Rússia e Ucrânia da gente tratar. Somos democráticos aqui, ó. Olha só, Flávio Dino se sentiria orgulhoso de nós. Enfim, isso aqui é programa de notícia e temos tempo limitado, ainda estamos no follow-up, porque tem follow-up pra caralho. Temos mais 2. Lembra que a gente vem descrevendo aqui, contando o desenvolvimento do aparato de censura, tanto da ONU, em especial com a OMS, tanto da União Europeia, com a regulação de redes sociais, empresas de tecnologias e afins? Pois bem, novos desenvolvimentos nisso. A ONU publicou o rascunho final da declaração de combate à desinformação. E basicamente o que ela faz é dar poder para a OMS coagir países a censurar. Basicamente dando poder de censura indireto ainda para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, que disse coisas maravilhosas e completamente embasadas pela ciência, de como fica em casa, que hoje em dia a gente sabe que não contribuiu para porra nenhuma a não ser quebrar a economia, como use máscaras e pratique o distanciamento social, que hoje em dia a gente sabe que não serve para porra nenhuma, a não ser causar câncer, problemas respiratórios e problemas neurológicos. Falou coisas maravilhosas como a vacina é segura e eficaz, sendo que ela não é eficaz e é muito menos segura, né? 1.068% de aumento em problemas neurológicos em geral pós-vacina, se eu não me engano. Aliás, vamos fechar isso aqui com dados. Eu tenho eles anotados em algum lugar aqui. Calma que eu acho. Os dados do VAERS, que os Estados Unidos publicou, depois despublicou, porque é mudar a história. 2021 viu picos drásticos de diagnósticos como hipertensão, que aumentou em 2.200%, 2.181%, distúrbios neurológicos, que aumentaram em 1.048%, ó, quase que eu acerto de cabeça, esclerose múltipla, que aumentou em 680%, síndrome de Guillain-Barré, 551%, câncer de mama 487%, infertilidade feminina 472%,
Embolismo pulmonar, 468%. Dores de cabeça, 452%. As causas disso e tudo é quando a pessoa fica feliz demais ou passa por aquecimento global. Quando a pessoa tá fazendo a cama e ela usa força demais, né? Câncer testicular, até a bola o pessoal tá perdendo, mas digamos que é o símbolo correspondendo à realidade, não uma sociedade que perdeu as suas bolas de forma metafórica merece perder as suas bolas de forma física também. E no campo da Europa, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp e mais 19 serviços de Big Techs serão regulados pesadamente na União Europeia. A gente viu aqui o primeiro rascunho, o segundo rascunho, passou essa porra dessa lei da regulamentação de anti-fake news, a lei o PL da censura da União Europeia, e agora já está sendo posto em prática. Basicamente, o comitê da União Europeia vai poder decidir o que o YouTube, o que o Facebook, o que o WhatsApp, o que o Instagram e mais o caralho A4 podem ou não ter online. Olha só que maravilha. O Piuí de follow-up é isso que a gente tem para vocês. Aproveite para deixar o like aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com mais e mais pessoas. A gente é ganancioso aqui no Cataláctico. Vocês ajudam a gente a crescer, a gente pede mais. E, cara, tá muito da hora. Essa semana, não sei o que vocês estão fazendo, vocês estão cheirando pó ou algo do tipo, mas... A divulgação tá crescendo legal, assim, né? O número de inscritos, tanto tá crescendo legal o número de inscritos. No Rumble. Eu tinha um amigo lá nos Estados Unidos que fazia isso, ele ficava cheirando pó e mandando vídeo para as pessoas. Será que temos alguém assim na nossa audiência? Tomara. Enfim. E temos também, não se esqueçam, das nossas outras redes sociais. Temos o nosso Telegram, nosso chat do Telegram para vocês ficarem trocando ideia com a gente. A gente compartilha livros, papers, tudo que é informação extra a gente manda lá. Até filme a gente compartilha lá de vez em quando. Temos o Instagram... Temos o Instagram para os nossos cortes, temos o TikTok para os nossos cortes, mas se você tiver deficiência mental, não pode, vou ser preso também, que nem você multado em 300 mil, que nem o nome do moço lá, do Léo Lins. Temos também, foda-se o Twitter, é isso, o Spotify, caso você queira a informação sem o prazer de olhar para os nossos rostos maravilhosos, esculpidos. O Piuí tá falando, faz primeiro o Cataláxia, Rússia e Ucrânia para ficar perto do McGregor e na outra semana o Deep State. Eu tinha pensado nisso, portanto estarei processando o Piuí por quebra de propriedade intelectual. Não, brincadeira. Eu acho melhor fazer isso mesmo. Semana que vem a gente pega faz o Cataláxia sobre Rússia e Ucrânia, porque Deep State vai sumir. Não é uma questão... sensível ao tempo, ele tá aí para ficar, então a gente pode fazer a hora que a gente quiser. Rússia e Ucrânia, de fato, casa legal com o react do Coronel McGregor, vamos que vamos, já sabem o que a gente vai fazer quarta que vem. Enfim, esses são os follow-ups, vamos para as nossas notícias do dia, começando pelo Brasil. Toffoli anula provas contra Lula e diz que prisão foi erro histórico. É a oposição que vai controlar a ditadura petista, isentão, filho da puta que fez o L. Basicamente, o que tinha acontecido? O Lula já não era descondenado? Então, o que aconteceu? O Lula ele foi descondenado por causa de um detalhe processual. As provas, as evidências contra o Lula estavam ali, eram óbvias. Aliás, o Brasil inteiro acompanhou isso. Mas, como o processo não deveria ter sido julgado em Curitiba, basicamente por erro dos legalistas brasileiros mesmo, pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol e por esse pessoal da Lava Jato ter ido com muita sede ao pote, eles abriram brecha para erro processual e os caras anularam o processo. É Brasil, gente. Aqui você mata uma pessoa, aqui não, né? Aqui eu tô na Rússia e você só mata uma pessoa se você for o Putin. Mas no Brasil, você mata uma pessoa e você não é preso porque... porque agora o STF legalizou a venda de veredito, né? Mas antes disso, você não era preso porque faltava uma vírgula no bagulho, porque alguém perdeu um prazo
na hora de processar um documento. O Brasil é um país apegado a um monte de burocracia de processozinho, por isso que às vezes um processo simples se estende por 10, 15 anos. Isso era o que tinha acontecido. O processo foi anulado. Só que as evidências continuavam válidas. O processo ia ter que ser retomado em outro tribunal. Ia dar em alguma coisa? Não. Porque os caras estão aparelhados, o judiciário brasileiro está aparelhado até o talo. Só tinha o pessoal da Lava Jato ali que queria fazer alguma coisa mesmo, e por isso eles são dignos de mérito, apesar de todas as outras críticas que a gente tem a eles. Dessa vez, o Dias Toffoli, difícil falar Dias Toffoli sem subir o sangue. O Dias Toffoli anulou as evidências. E ela cumpre uma dupla função, né? A primeira delas é a mais óbvia, aliviar o Lula, mas em segunda instância aliviar o Odebrecht também, porque precisa botar ela... O que seria do Brasil se não a grande Odebrecht fazendo as obras superfaturadas? Não. Isso fode a Odebrecht, no caso. Por quê? Porque as provas foram obtidas num acordo com a Odebrecht. A Odebrecht tirava o deles da reta e, em troca disso, apresentava provas contra o Lula. Isso não dá para ser pensado de maneira descolada das autorizações que o próprio STF já deu para a Odebrecht poder voltar à atividade, inclusive fechar acordos com o não dá para governo. ser descolado. Só que não é um livrar a Odebrecht, é apertar a coleira da Odebrecht. Os caras nunca perdoaram, eles já não gostam de empresário. Eles nunca perdoaram que o Odebrecht caguetou eles quando o esquema foi para o saco. Então, assim, eles estão retomando a Odebrecht, porque político corrupto gosta de empresa corrupta para ganhar um dinheirinho, mas estão voltando com o acordo de leniência, vai ter que ser renegociado agora. A situação jurídica da Odebrecht vai ter que ser renegociada, porque o acordo inicial era dos caras, a Odebrecht apresentar provas e o governo aliviar para a Odebrecht em termos de punição por corrupção. Se as provas que foram apresentadas não são válidas, o alívio também não é válido. Então agora eles vão ter que renegociar. O Odebrecht está na posição vulnerável. Segundo o Toffoli, ao longo de 135 páginas, você vê que decisão judicial, quando é honesta, tem no máximo 10 páginas. Ela é feita para você ler e entender. Quando o cara é canalha e quer esconder o que ele está falando, aí você bota ali 120 páginas, 130 páginas para ninguém ler nessa bagaça. Mas, segundo o Toffoli, as provas obtidas pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro foram fruto de uma armação. Olha só. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas métodos e ações contra a lei. Basicamente, o cara está anulando as evidências, não porque houve um problema na forma como as evidências foram obtidas, não porque a evidência foi fraudada, não porque a evidência foi fabricada, mas porque o Deltan e o Moro armaram para conseguir... mas armaram como? O que quer dizer que foi uma armação? Não quer dizer nada, não quer dizer porra nenhuma. É uma palavra completamente subjetiva. Ele não gostou da forma como o Moro e o Dallagnol conseguiram as evidências e falam que, cara, isso foi fruto, foi parte de um projeto de tomada de poder do Estado. É aquela máxima, né, socialista: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Os caras estão dizendo que as provas são inválidas porque o Moro e o Dallagnol armaram para conseguir as provas, porque eles queriam tomar o poder do Estado brasileiro. É delirante essa porra. É completamente delirante. Mas não são só dois os efeitos disso. Não é só livrar para o Lula e não é só apertar a coleira da Odebrecht. Existe um terceiro efeito disso que é pior. Flávio Dino fala em investigação criminal dos envolvidos na prisão de Lula. Porque se foi armação, se foi contra a lei, isso torna o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol criminosos aos olhos do Estado brasileiro. Pois é.
como todo ditador socialista, e a gente avisou isso desde sempre, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência histórica entende isso. Toda ditadura socialista, assim que se solidifica no poder, persegue a sua antiga oposição e coloca uma oposição fake no lugar. A gente cantou essa bola desde o começo do Catalácticos, lá em janeiro. E é importante O Otan vai ser pegar... preso, o Moro vai ser preso. Depois o pessoal do Novo vai ser preso, o pessoal do MBL vai ser preso. Não os bolsonaristas já estão sendo presos e perseguidos, foi o primeiro grupo. Depois vai vir os legalistas e, por último, a oposição controlada. É o padrão de todo regime socialista. É por isso que o mendigo do MBL lá, o Renan, o que faz tour de blonde, tá se tentando se disfarçar de mendigo já, né? Ele tá sempre se disfarçando de sindicalista agora, que é para ver se cola, para ver se o PT deixa ele passar. Né? Isso, não vai. Uma não coisa, vai. spoiler, não vai passar. E segundo, primeiro, o próprio Moro fazer o L também, porque lá pro 2021, quando ele rompeu com o governo, a questão ele falou: olha, o Lula, com todos os seus defeitos, ele não chegou a tentar interferir diretamente na PF, que é mentira. Já o Bolsonaro tentou, sabe? Tentava fazer isso aí, foi em manifestação pelo impeachment do Bolsonaro. Aí depois, quando percebeu que ia apertar na última hora, nos 45 do segundo tempo, nos 15 minutos da segunda prorrogação, não, tô fechado com o Bolsonaro aqui, né, de novo, né? Pois é. Não, esses caras merecem se fuder. Esses caras merecem se fuder, legalistas merecem se fuder. Falar em lei no Brasil, respeitar a lei brasileira. Tá? Que lei? A gente mora em um país de tribo, um país de status. Quem manda no Estado toma a decisão e acabou. Não tem império da lei, Estado de Direito. Enfim, isso é pouco, isso é fichinha. Isso que veio até agora é fichinha. O Lula assinou um decreto que altera a estrutura do sistema brasileiro de inteligência. E a manchete está errada. O Lula assinou um decreto que não é que ele altera a estrutura do sistema brasileiro de inteligência. Ele expande para múltiplos caralhos a estrutura do sistema brasileiro de inteligência. O Lula basicamente está transformando... o que é o sistema brasileiro de inteligência? É basicamente a BIM hoje em dia. Sabe? Agora você vai ter um puta caso, um puta órgão com a BIM no topo, mais vários órgãos permanentes. Você vai ter a inteligência da Casa Civil, a inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, a inteligência da Defesa do Estado-Maior, a inteligência do Exército. Você vai ter a expansão desse braço, dessa aberração que é a BIM, para basicamente todo ministério relevante do governo e todo órgão relevante do governo, inclusive as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Você vai ter uma diretoria de inteligência penitenciária. Quer dizer, os caras estão transformando a ABIN, que sempre foi corrupta e incompetente, mas pelo menos era relativamente pequena, em um monstro gigantesco. Eles estão expandindo ela para se tornar efetivamente o que era a KGB. Sabe, o que transformou a MVB na KGB e o monstro que virou a KGB depois foi justamente essa. Não, a MVB já era assim, a inteligência russa ela foi seguindo esse padrão ao longo de várias ABINs 1.0, 2.0, 3.0, desde a Tcheca. Piada da parte. Mas assim, desde a Tcheca que eles foram expandindo. Mas a Tcheca era escrota, a primeira KGB soviética ali de 1917. Ela era escrota, mas ela era pequena e focada, sabe? A KGB, o final desse movimento, já era um órgão que tinha braço em tudo, sabe? Você tinha negro dentro do exército, você tinha negro dentro da marinha, você tinha negro dentro das empresas de eletricidade, você tinha negro dentro das empresas de ferrovia, tudo que existia no governo estava infiltrado oficialmente pela KGB. Não é à toa que um dos seus líderes e grandes reformadores, o Putin, hoje é o grande líder político da Rússia. É basicamente o que eles estão fazendo com a BIM agora. É um passo que não chega exatamente no nível da KGB, mas é muito maior do que qualquer passo único que os russos tenham tomado ao longo disso. É um puta passo
gigantesco, porque além desses órgãos permanentes, eles ainda criam uma discricionariedade para o governo. Você vai ter um negócio chamado órgão federado, sabe? Você pode ter agora a inteligência do estado da Bahia, a inteligência do município do Rio de Janeiro, sabe? É uma aberração. Eu recomendo para vocês lerem o D11693, que é o decreto do Lula, só para vocês terem uma noção do tamanho que essa porra tomou. Eles criaram, quer dizer, criaram não, mas decretaram. Até criar Brasil vai demorar um pouquinho, mas um aparato, então, o maior aparato de inteligência da América Latina, fácil, assim. E isso vai ser para fuder você, basicamente. É aquela coisa, assim, o Lula, primeiro, já sabe que tá morrendo, sabe? Mas ele tá preparando todo o terreno em velocidade recorde para os próximos ditadores sucessores a eles, que serão mais jovens, terão mais sangue no olho e conseguirão replicar o aparato de violência numa velocidade com que o Lula nem tá disposto a fazer por causa da velhice e do fato que ele quer largar o osso de uma vez, mas ele tá primeiro aproveitando de todo o capital político que ele tem para dar as bases pro Estado bolivariano. Sim, sim. O cara quer entrar pra história como o Lenin brasileiro, basicamente. Mas o Lenin Paz e Amor fica ali transando com a Janja e tomando uma cachaçinha. Cara, não sei. Já tá tendo a punição suficiente, né? É isso que eu pensei. Agora, transar com a Janja tem cara de tortura soviética, mas beleza. Enfim, o que a gente tem mais notícias? A gente tem aqui uma pessoa nova chamada O Gordão Ucrânia. Meu Deus, seja muito bem-vindo, Gordão Ucrânia. A gente já chegou falando, Ucrânia agora ganha pessoal e coisa e tal. Que maravilha. Cara, o pessoal do nosso show, e nós temos a melhor audiência do Brasil. Não é possível, não é possível. Que maravilha. Respira, foca, temos um programa para fazer. E se eu te disser que essa não foi a pior notícia do dia? A criação de um Leviatã. Olha essa frase, olha o ponto que a gente chegou. A criação de um Leviatã de serviços de inteligência não foi a pior notícia dos últimos 2 dias no Brasil. Tá que pariu. O ESG chegou no Brasil. A gente já falou aqui bastante do ESG. Podemos fazer uma cataláxia com o ESG, mas eu tô esperando para ver se a gente consegue conversar com a Daniele Dutra, a puta jornalista que tá cobrindo isso, só que ela tá grávida agora, então correria pra caralho. Mas Daniele Dutra também que ajudou muito no nosso próprio dossiê Cara Pálida aqui, ela fez uma reportagem de tudo baseado, todo não, mas assim, boa parte baseado no trabalho jornalístico que ela tá fazendo. Ela tá cobrindo esse negócio da Agenda 2030 no Brasil, ela tá cobrindo as fraudes indígenas no Brasil, ela tá fazendo um puta trabalho pro Epoch Times, mas o ESG é basicamente uma forma pela qual os globalistas e ambientalistas manipulam o mercado financeiro. Eles criam basicamente ativos financeiros e fontes de crédito e fontes de capital fake, fiat, feitos pelo Estado, que não tem nada de real ali, é só isenção de imposto e crédito subsidiado, basicamente. Só que isso não existia no Brasil. Não existia o ESG, ele existia de forma indireta no Brasil, na medida em que empresas estrangeiras trabalham dentro do Brasil e, portanto, têm os seus compromissos de ESG. B, empresas brasileiras negociam com empresas estrangeiras, então tem que se adequar se quiserem continuar negociando com essas empresas aos critérios ESG. E C, ONG. Mas você não tinha um bonde de ESG. Você não tinha um título de ESG. Agora tem. Vai sair já em breve. A matéria não diz, mas eles já estão fazendo de fato. Eu acho que já saiu. Se não saiu, vai sair semana que vem. Assim, eles já estão fazendo a turnê da Faria Lima para vender isso para o pessoal. Basicamente, você vai ter um título de dívida ESG. E se você pode basicamente pegar dinheiro, ter ativo de graça, fiat feito pelo Estado, se você se adequa a 17 áreas, incluindo controle de poluição,
energia renovável, transporte limpo, luta contra o desmatamento, olha só a tradução espúria que eu já dei a fazer, adaptação ao aquecimento global. É curioso que eles só botaram o E do ESG, né? Tem o S e tem o G. O S de socialismo, basicamente, o social, que é se você vai além das suas obrigações trabalhistas. Imagina o Brasil, a empresa brasileira tendo que ir além das obrigações trabalhistas, da lei trabalhista absurda brasileira. E agora... de governança, que é se a sua empresa abre as pernas ou não, ou em que medida que a sua empresa abre as pernas para o Estado. Então, é a vai significação direta do Brasil já, né? Hã? É a significação completa do Brasil, praticamente. Nesse caso, não é nem a significação, é a europeização. Isso aqui é coisa de europeu. O chinês está pouco se fudendo pro meio ambiente, bicho. Tem uma coisa que pelo menos não dá para falar mal dos chineses, dá, porque eles fazem isso, eles vão pro lado oposto da moeda. Mas assim, os chineses não têm essa pira ambiental. Os chineses acham que isso é coisa de baigó, eles acham que isso é coisa de branco de esquerda, europeizado, toscão, trouxa, que defende né? minoria. E também importante, trouxa. Também, né? Trouxa. Eles acham que isso é coisa de trouxa, basicamente. Mas é que o chinês, ele tem... não sei se é baigó ou baitó. Eles têm uma palavra específica para trouxa ocidental branco de esquerda, sabe? Eles têm uma palavra para sojado, basicamente, que eles usam como ofensa racial. É maravilhoso. Mas isso é coisa de europeu sojado mesmo. Isso não é coisa de chinês. Que mais que a gente tem? Calma que talvez não piore. Proposta que era feita também pela grande direita da terceira via, né? Que é o Felipe Dávila, o Eduardo Leite. Todos esses aí estavam babando para trazer o ESG para cá. Chamar esses caras de direita é uma ofensa ao Bolsonaro, na moralzona, assim. É uma ofensa até ao Tarcísio. Não, mas que eles se vendiam como a direita sim. a direita razoável. Liberal é socialista. Liberal de liberal para petista, a diferença é muito pouca. Mas... Salve pro JL que defende essas merdas também, né? Salve pro JL que defende essas merdas também. Pois é, enfim. Que mais que a gente tem? STF proíbe pulverização aérea no Ceará e problema sobra para o Paraná. Como assim? O que está acontecendo? Que o Nordeste fode o Brasil, que o Nordeste parasítico fode o Sul e o Centro-Oeste produtivos, a gente sabe. Então, assim, Ceará, alguma coisa aconteceu no Ceará e fudeu o Paraná? Sabemos. Aliás, as fraudes eleitorais que elegeram o Lula foram dessa também, né? Mas o que está acontecendo e por que essa talvez seja a pior notícia de hoje? Essa está pau a pau com a do ESG e eu acho que ainda é pior. O STF proibiu pulverização aérea no Ceará e o problema sobrou para o Paraná. O que foi essa proibição e por que o problema sobrou? O problema, na verdade, não é que o STF proibiu pulverização aérea. O STF julgou um caso no qual o estado do Ceará queria proibir a pulverização aérea. Só que, ao menos em teoria, eu sei, no Brasil a gente não tem lei Estado de Direito. A lei muda mais rápido do que o humor da minha esposa. Mas, em teoria, a gente tem no Brasil atribuições específicas para níveis federativos específicos. O município regula certas coisas, o estado regula certas coisas, a União regula certas coisas. O uso ou não de pulverização aérea, agrotóxico é palavra de esquerdista, né, de defensor agrícola e afins, é de atribuição da União. São os órgãos nacionais que têm que decidir, que têm a prerrogativa de proibir ou não essa bagaça. O Ceará falou, foda-se, somos o Ceará. Se não tem lei no Brasil, imagina aqui que a gente não respeita nem a anatomia humana. Eles começaram eles tentaram proibir, os fazendeiros processaram, isso chegou no STF e o STF decidiu que o Ceará, mesmo não sendo a União, tem poder de proibir a pulverização aérea. E olha só que maravilha.
Se o Ceará quisesse liberar alguma coisa que a União proibiu, eles não têm esse poder. O STF decidiu que isso, onde já se viu, se dá liberdade mais do que a gente deixa na capital. Não. Mas, se o Ceará quiser cercear mais ainda a liberdade do indivíduo do que a União já faz, aí sim eles podem. Se o Ceará quiser proibir e regular coisas que a União não proíbe ou regula, eles podem. E, cara, já seria ruim se isso parasse no Estado, mas o nego tá usando essa decisão para levar para o nível municipal. Você está tendo o município de Presidente Castelo Branco, no Paraná, que proibiu, com base nessa decisão do STF. Se a decisão foi que o Ceará pode proibir mais do que a União, o princípio geral é que o ente federativo menor, mais local, pode proibir mais do que o ente federativo superior. Então, o município, qualquer prefeitinho de merda, pode dizer para os moradores da sua região o que eles podem ou não usar na sua fazenda. Olha só, é quase que um reversal, quase que um reversal Estados Unidos, né? Onde você tinha preocupação com a decisão localista justamente para ampliar a liberdade. Aqui não, aqui o incentivo é quanto mais restringir a liberdade, mais valorizado é o município. Que troço bizarro, cara. Merda. E isso é um precedente que não vai parar por aí. Começa com a produção de algo específico, começa a perceber que você consegue comprar o político municipal e o político estadual e fazer um pouco sossegar a questão de ficar pedindo verba, sabe? E é a troca justa que você faz, tá? Eu tenho menos verba para te passar, mas eu aumento o teu poder de decisão. Isso vai começar a ser aplicado. Deu uma calamidade aqui que nem deu agora os ciclones aqui no Rio Grande do Sul de novo. Bota um lockdown. Sabe? O município quer fazer um lockdown climático, faz. O que o município não pode é quebrar o lockdown nacional ou estadual. Mas esse princípio é bizarro. E, aliás, fica aí o toque para o pessoal desses movimentos localistas que acham que poder na União é sempre ruim, poder no município é sempre bom. Cara, liberdade é sempre bom, autoritarismo é sempre ruim. Há um tempo atrás apareceu alguém me chamando para apoiar uma porra dessa. Movimento municipalista brasileiro, movimento localista brasileiro. Temos que trazer o poder para o município. O poder para o município é minha giromba, velho. Município tem prefeito. Prefeito é o pior tipo de político que existe. Prefeito e vereador, sabe? Trazer poder para o município. Tomar no cu. Murilo Lova tá falando: esquerda, agrotóxico, fazendeiro, pesticida, eu, remédio para matar a fome. Pois é, né? Vai tentar plantar sem pesticida e ver o que acontece com a sua, ver o quão fácil é. É por isso que o MST planta pra cacete, né? Maravilha, maravilha. Mas é isso. Respiremos, acabou, tiramos o band-aid, acabou o Brasil. Vamos falar da Armênia. Mas antes da gente falar da Armênia, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho com mais gente e veja as nossas outras redes sociais que estão aí embaixo, Telegram, Instagram, vocês sabem ler, tá aí embaixo. Se vocês quiserem trocar mais ideia com nós, cola mais. O que a gente tem de notícia internacional para vocês? Começando com um lugar esquecido por Deus. Quer dizer, esquecido por Deus não. Deus até lembrava e a Turquia fez questão de que Deus esquecesse. Né? A Armênia. A Armênia vai fazer exercícios com tropas americanas em sinal de frustração com a Rússia. Cara, basicamente a Armênia faz parte do CIS, que é a OTAN russa. E o que está rolando? A Armênia já faz um tempinho, a Rússia tinha apoiado a Armênia no começo, tinha dado uma ajuda, mas a Armênia estava sendo atacada pesadamente, porque é isso que a Armênia faz, ela é atacada por países maiores vizinhos desde sempre. Mas por isso que o armeno é um povo tão cabuloso. Eu nunca conheci um armeno que não fosse meio foda, assim. E eu já conheci alguns, mas
A Armênia, ela começou a ser atacada, foi pelo Uzbequistão ou pelo Azerbaijão? Cadê? O Azerbaijão, sempre o Azerbaijão. Também, nunca conheci um armênio que não fosse foda, nunca conheci um azerbaijane que não fosse um merda. Eu costumava dar porrada em azerbaijânês, azerbaijane lá na Inglaterra quando eu era adolescente. É um povo fraco e um povo retrógrado. Mas enfim, o Azerbaijão está há um tempo já, mais de 6 meses, desde o ano passado, bombardeando pedaços. Está basicamente em guerra territorial com a Armênia. Só que a Armênia faz parte do CIS, da OTAN russa. Qual é o problema? O Azerbaijão também faz parte do CIS. Sabe? O Azerbaijão também faz parte da OTAN russa. Então não tem o que a Rússia exatamente fazer. É como se a França a França não ataca ninguém, a França se rende. É como se a Alemanha atacasse a Holanda e a Holanda fosse pedir ajuda para a OTAN. Aí a OTAN ia olhar e falar, pô, mas a Alemanha também faz parte da OTAN, não faz sentido isso aqui. E de fato não faz nenhum sentido. O Putin ficou pistola no começo, ele chegou a impor sanções ao Azerbaijão, falar que ia mandar soldado lá para pacificar o negócio, mas os azerbaijanes devem ter se articulado politicamente, devem ter pago alguma coisa ali para os russos e eles largaram de mão. A Armênia está tão pistola que mesmo fazendo parte do CIS, mesmo fazendo parte da OTAN russa, anunciou que vai fazer um exercício militar com os Estados Unidos. É como se a Turquia ou a Hungria, sabe, algum país que faz parte da ONU, mas faz parte da OTAN, mas tá puta com a OTAN, decidisse fazer um exercício militar com a Rússia. Imagina o caos que não ia ser se a Hungria faz um exercício militar com a Rússia, se a Turquia faz um exercício militar com a Rússia. Sabe? É exatamente o que está acontecendo dentro da OTAN russa, dentro do CIS. E a Rússia está pistola. O Peskov falou que Moscou está analisando a situação e está monitorando os acontecimentos recentes na região, que é a pior coisa que pode ser dita. Quando a Rússia está pouco pistola com alguma coisa, aparece o Medvedev falando: vamos matar todos vocês, vocês são os merdas, são inimigos da raça eslava e nós vamos acabar com vocês. Quando a Rússia está de fato puta com alguma coisa, aparece o Peskov falando: vamos analisar essa situação aí profundamente. E sabe, é a diferença dos seus pais quando você fazia uma bosta, quando você era criança, eles ficavam pistola, versus quando eles ficavam só muito desapontados com você. Basicamente, a Rússia está muito desapontada com a Armênia. Mas, Lucas, você ia falar alguma coisa? Eu só ia falar justamente essa questão, quando é uma coisa menos séria, o Medvedev falando lá, cuidado que nós temos alguns nukes aqui, tem lugares que merecem ser vamos nucados. acabar, só precisamos de um míssil para acabar com a sua ilha, disse o Medvedev para o Reino Unido, né? E nada aconteceu com o Reino Unido. Quando chega o Peskov falando, vamos monitorar os acontecimentos dessa região com muito cuidado, porque o bicho vai pegar. É que nem o Don Corleone falando que vai olhar a situação da loja. É bem essa pegada mesmo. É o Don Corleone falando, isso aí tem que ver isso aí. Vamos dar uma olhada nisso aí, vamos analisar essa situação. Mas, enfim, you come to me on the day of my daughter's wedding. Puta filme, meu Deus do céu. Enfim, saindo da Armênia e indo para um lugar que realmente... Não vamos para um lugar que realmente importa. Vamos falar da Alemanha. A Alemanha vai adquirir mísseis hipersônicos antibalísticos. Caralho, como é que as pessoas não entendem que armar a Alemanha, deixar a Alemanha se armar é um erro? Ponto. Sabe? É um povo suicida, é uma cultura antivida, é um dos piores lugares do mundo em termos culturais, a ponto dos caras terem começado 2 guerras mundiais e o mundo ter olhado para a Alemanha e falado: Alemanha, parou, você não tem mais exército, você não tem mais autonomia política. E aí é o mesmo padrão entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda.
o mundo começa a ficar em crise, preocupado com outras coisas, sabe, com outros inimigos, com crises econômicas, com problemas internos, e a Alemanha começa ali, opa, acho que a gente precisamos reconstruir nosso exército, né? Acho que a gente precisa de uns mísseis hipersônicos aí. A diferença é que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial a Alemanha ainda conseguia ter uma barganha, que era a forte agricultura que eles tinham. E aí eles Não, mas conseguiam. agora eles são os grandes exportadores de burocracia e dívida. Então, puta poder de barganha, né? De ambientalismo e burocracia globalista. Olha só. Mas basicamente, o que é mais irônico ainda é que você sabe quem é que tá vendendo esses mísseis hipersônicos? Chegou a ler a matéria, sabe quem? Israel. Sim, Israel. Israel tá E o grande vendendo ponto dessa notícia é que isso aí foi autorizado já pelos Estados pelos Estados Unidos. Unidos em junho, se eu não me engano. Sim. Aí, em agosto, já o ministro israelense já falou que ia levar adiante, e agora só falta um palito, que é o parlamento alemão autorizar. Pois é óbvio que o E a gente parlamento sabe que vai alemão vai autorizar. autorizar. Sim. Meu Deus, Israel, E você vê que caralho. a situação tá tão bosta que a gente tá tendo que confiar num jornal trotskista pra conseguir ter uma notícia. São os únicos caras que tem alguma noção de realpolitik ainda, de vez em quando. O marxista, ele não tem nenhuma noção, ele é um analfabeto moral completo. Mas em termos descritivos do que está acontecendo, muitas vezes eles acertam mais do que o resto, porque eles têm essa visão realpolitik. Mas caralho, Israel tá vendendo míssil para a Alemanha. É basicamente isso. Israel está vendendo míssil para a Alemanha porque a Alemanha está supostamente em perigo por apoiar nazista na Ucrânia. Parabéns, palmas a todos os envolvidos. É incrível. O dia hoje está. Ao mesmo tempo que querem banir um partido de centro-direita, porque alegadamente ele é neonazista, né? Pois é. O agiota ético tá falando aqui: Israel vendendo míssil hipersônico para a Alemanha é igual voltar com a ex duvidosa, irmão. Cara, não. É igual voltar com a ex que te esfaqueou e matou os seus pais. É igual voltar com a ex-borderline e ainda. Você voltar para você namorar com a Suzane von Richthofen, bicho. Não dá. Mas, em teoria, é um míssil antibalístico. Tem dois erros com essa frase, com essa manchete em geral. E aí, trotskista, né? Já é legal eles terem acertado alguma coisa. Mas existem dois erros com essa manchete. O primeiro é que o sistema é antibalístico, mas o míssil não. Sabe, o míssil hipersônico, a Alemanha ela está comprando todo um sistema que possibilita que ela use esse míssil hipersônico para supostamente interceptar outros mísseis hipersônicos. Aquela tecnologia que a Rússia está torando pau na Ucrânia, míssil hipersônico que a Ucrânia não consegue parar. Supostamente isso é um sistema de defesa, nunca se utilizou ainda, nunca foi colocado em prática, mas você manda um míssil hipersônico que é tão rápido quanto o míssil que está atacando, ele consegue interceptar, sabe? Não sei até que ponto que é verdade, vamos ver em breve, talvez, tomara que bombardeie a Alemanha, mas o problema é que o míssil hipersônico é um míssil hipersônico. Então, o alcance dele é 2.400 quilômetros, se eu não me engano. Sabe, com certeza dá para lançar da Alemanha e chegar em Moscou. Então, é um negócio bem perigoso. A Rússia não vai gostar disso. E o que é pior, a Rússia não vai gostar disso, fica um passo mais próximo de usar nukes, e ao mesmo tempo, a Alemanha se sente mais segura em provocar a Rússia. Porque pode usar nuke. A gente tem míssil de defesa hipersônico, seus nukes jamais chegarão aqui, o que é uma ilusão. O Rufus já explicou aqui no programa o que é estratégia de saturação. Sabe? Você pega um míssil hipersônico e defende um míssil hipersônico, mas você pega 100 mísseis hipersônicos para defender 100 mísseis hipersônicos, 2 passam. E aí você é nucado 2 vezes na fuça. Sabe? Então é um mito esse negócio de defesa de míssil hipersônico e defesa de ataque nuclear. Mas a Alemanha está se armando novamente, né? O que normalmente acontece quando a Alemanha se arma normalmente?
eles vão em missão de paz para algum lugar no mundo, eles legalizam as armas e distribuem as armas para a sua população. Não, eles começam a ocupar outros países dentro da Europa. A Alemanha vai colocar uma brigada permanentemente na Lituânia. Eles já têm uma na Látvia. Em breve, a Alemanha vai ocupar militarmente os Bálticos inteiros. Por enquanto é uma brigada só, mas é só para dar aquele chablauzinho, é só para o test drive ali, ó, tem um exército, tem umas tropas aqui. Validação de hipótese, né? Validação de hipótese, basicamente. A tendência é que o perigo russo se torne cada vez maior, portanto, a necessidade de tropas alemãs nos países bálticos se torne cada vez maior. Nos países bálticos e na Finlândia. Finlândia, que a gente já viu essa semana, que está perseguindo um parlamentar e um padre por terem defendido o casamento hétero. Então, casa direitinho a cultura com a cultura alemã, os caras não vão nem perceber a diferença. Meu Deus do céu. Enquanto isso, o Reino Unido transforma em crime você desobedecer regulações ambientais. Não é uma punição civil. Aliás, não tinha que ter lei. Vamos começar do absurdo que não tem que ter lei ambiental, sabe? Crime é violação da propriedade privada. Então, todo o direito ambiental é baseado em premissas esdrúxulas. O que você tem que ter é a alocação de propriedade. Sabe, a atmosfera. E quem é que é o acionista da porra da atmosfera? Quem é o acionista desse rio? Quem é o acionista do mar? É assim que se resolve problema de externalidade. Nesse contexto, qual é a tua opinião sobre aquele texto do Rothbard dos direitos à propriedade e à poluição do ar? Muito bom. Cara, o ar tem que ser tratado, a atmosfera brasileira tem que ser tratada como um recurso público. E como todo recurso público, você deve dar ações para todo o público. Nasceu? Nasceu. Você tem direito a uma ação da empresa Atmosfera Global. Sabe? E aí você tem um direito a voto na política que vai ser tomada. Democracia direta, basicamente, com o poder de venda do seu voto. É simplesmente isso. Isso é um regime ideal para todo e qualquer situação ambiental. Eu vou disponibilizar esse texto lá no nosso grupo do Telegram, então, para quem tiver algum interesse. Boa. Isso, cara, isso serve para Rio. A gente tem um caso. Nova York tem um caso de sucesso com esse tipo de coisa. Pra você ter uma noção. Nova York tem um caso de sucesso, um dos estados mais democratas dos Estados Unidos, é porque funciona mesmo. Eles tinham um problema com o fornecimento de água em Nova York, porque você tinha a porra do rio ali, Catskill, se eu não me engano. Eu lembro que a gente estudou esse caso no curso de ADM pública da GV, e foi maravilhoso ver o esquerdista da Getúlio Vargas tentando fingir que propriedade privada não funciona enquanto estudava um caso de sucesso de alocação de propriedade privada. Mas você tinha um rio que abastecia Nova York com água, só que os caras gastavam bilhões e bilhões e bilhões por ano limpando a água, porque até a água chegar em Nova York, ela já estava suja pra cacete. O que eles fizeram? Deram a propriedade do rio para as pessoas que tinham terra na margem do rio. E falaram, vocês são proprietários do rio agora. Se a água chegar limpa em Nova York, a gente paga vocês por esse serviço de manutenção do rio e venda de água. E os caras economizaram, se eu não me lembro, 10 bilhões de dólares por ano em filtragem, porque a água chegava limpa, porque você agora tem uma empresa privada e as pessoas têm uma razão para não poluir o rio, porque elas estão prestando um serviço, recebendo grana, e se o seu vizinho tá jogando lixo no rio, você fica puto porque é sua propriedade que está sendo violada. Enfim, isso vale para tudo que é problema ambiental, mas beleza. Vivemos num mundo maluco, distópico, mundo do Blade Runner misturado com 1984, misturado com, sei lá, velho. Mas é demais esperar que a gente vai ter um sistema de propriedade para recursos ambientais. Temos lei ambiental, que é uma bosta, mas que pelo menos não é criminal. No Brasil, você tem crimes ambientais pesados. Vai matar uma onça que está comendo seu gado para você ver se você não se fode.
Mas na Europa, no Reino Unido, pelo menos, ainda era uma ofensa civil. Sabe? Nos Estados Unidos, pelo menos, ainda é um misdemeanor. É uma, misdemeanor não, misdemeanor não é criminal, ainda é uma civil offense, sabe? São crimezinho, é que nem atravessar fora da faixa, que nem é multa de trânsito. Não atravessar fora da faixa é demais, mas assim, é multa de trânsito, sabe? Se você descumpre essas maluquices que o governo impõe em nome da agenda carbono zero, sabe? Você toma uma multa de trânsito. Não é mais o caso no Reino Unido. Agora, descumprir essas maluquices do governo britânico vão levar a cadeia, chilindró, ou, na melhor das hipóteses, 15 mil libras de multa. Caraca, assim, é uma degeneração cultural e política bizarra para chegar nesse ponto, sabe? Eles expulsaram todo mundo que prestava naquela merda para os Estados Unidos, sobrou o resto, né? Uma religião secular fanática, assim, completamente estranha, com cultos esquisitos e com um grau de tirania bizarro, assim. Cara, isso era um meme há 5 anos atrás. Era um meme quando o pessoal falava sobre o Reino Unido. É tipo, parceiro, você tem uma licença aí para ter uma faca de manteiga? Faca de manteiga é um negócio perigoso. Parceiro, você tem um alvará aí para essa casa na árvore? Casa na árvore é perigoso. Sabe? Virou real mesmo, assim. Olha isso aqui. As regulações específicas às quais a lei se refere são para refrigeração, máquina de lavar prato, máquina de lavar roupa, como é que se diz? Storing, coisas que guardam energia, baterias, basicamente, aquecimento, ar-condicionado e ventilação. Ou seja, vamos botar isso em termos extremamente claros. Você, hoje, no Reino Unido, pode ser preso por ter uma máquina de lavar ilegal. Deixa a ficha cair. Você no Reino Unido pode ser preso por ter um ar-condicionado ilegal. Ou, na melhor das hipóteses, você vai ser só multado em 93 mil reais. Uma das coisas que tem sido, pelo menos, de boa nesse processo, assim, que vem desse processo, cara, é observar a forma bem contundente que o próprio Glenn Greenwald está criticando esse autoritarismo ocidental, e ele Cara, já aquilo que ele apontou... falou do Reino Unido como a Cuba europeia é muito Não, real. a Cuba europeia, modéstia à parte, foi criação simbólica que eu recebi. Foi você? Achei que você tinha pego do Greenwald isso. Não, o Não, Greenwald, ele essa fala que é a forma perfeita de conceptualizar aquilo ali. o Greenwald já falava que o Reino Unido é a nação mais autoritária, não da Europa, mas do Ocidente como um todo. Porra, esse é um posto difícil, velho. A Alemanha tá ali, pau a pau. Austrália tá ali, pau a pau. Mas a Canadá. Austrália... a Austrália é integrante é Commonwealth, né? Canadá tem parte também. Justo. A Commonwealth se tornou o lugar mais, de forma geral, sim. A Commonwealth se tornou o lugar mais. A Nova Zelândia é tipo o Reino Unido ao quadrado. Mas eles se tornaram um lugar mais autoritário mesmo. De certa forma, eles conseguem passar o alemão, porque o alemão é bunda mole em termos de política pública, sabe? Então o governo passa um negócio, mas porra, o povo faz corpo mole, é tipo a Bahia da Europa, aquilo ali. Então, na Bahia da Europa seria a França, a Alemanha, o que seria? Qual estado seria a Alemanha? Rio Grande do Sul da Europa, talvez. Talvez seria o Rio Grande do Sul da Europa, assim. Não é à toa, né? Tem um monte de migração alemã para o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o Reino Unido é o Maranhão da Europa, aparentemente. Eu achava que era a Bulgária, essa porra, que era a Albânia, essa porra, mas aparentemente é o Reino Unido. É o pior lugar para você estar naquela bosta. Mas, chega de Europa, aquilo ali tá acabando. Cara, estamos ficando sem
tempo, mas foda-se, eu tenho uma aula para dar daqui a 1 hora, dá tempo. Vamos ver Estados Unidos nessa bagaça. Primeiro, cara, aliás, antes da gente começar Estados Unidos, paga a gente, dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo para outras pessoas. Você que está assistindo no YouTube, as 5 ou 6 pessoas que estão assistindo no YouTube, sai dessa bagaça, vem pro Rumble assistir a gente, uma plataforma melhor que não censura. No YouTube você nunca sabe quando que a gente vai estar tomando banho e afins. Aproveitem para se inscrever nas nossas outras redes sociais aqui embaixo, Telegram, Instagram e o caralho A4. E é isso aí, vamos para as nossas notícias. Estados Unidos. Começar já chocando vocês. Plau. O Rod Twins é um canal médio grande no YouTube. Os caras são legais, conservador americano, sabe? Então, assim, não são libertários nem nada, são republicanos. Só que são 2 negão gêmeos que são meio engraçados. Então, eles fazem um comentário social e é bem engraçado. E tem 2, enfim. Eles têm uma. Eu recomendo, quem não conhece o canal, eu recomendo dar uma sacada nos Rod Twins. Eles têm um conteúdozinho legal, bobo, superficial, mas assim, comentários interessantes. Mas a história que eles estão trazendo é de um amigo deles que foi raided, cuja casa foi invadida pela Polícia Federal Americana. Por quê? Porque ele estava no 6 de janeiro, não cometeu nenhum crime. Tudo isso foi há mais de 2 anos e meio atrás, sabe? E basicamente enfim, o 6 de janeiro já foi fake. Então, se uma pessoa real que estava ali não cometeu crimes, quem cometeu crimes foram a meia dúzia de infiltrados, que nem no 8 de janeiro brasileiro. Mas o Nathan Hughes sofreu essa invasão do FBI e, beleza, o FBI e o aparato de segurança federal americano invadindo de forma brutal a propriedade de gente inocente, regra, é normal. Waco, Ruby Ridge, sabe? Você tem um monte de casos na história americana e o cara tá vivo ainda, então, melhor. O cachorro dele deve estar vivo também. Então, a ATF, aquela a Agência Federal de Álcool, Tabacos e Armas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, fez merda também, é famosa nos Estados Unidos, é um meme nos Estados Unidos, porque eles são famosos por matar cachorro, sabe? Cachorro de gente inocente, basicamente. Mas ok. A casa dele foi invadida, ele foi levado preso. Por que a gente está trazendo essa notícia aqui? Pela forma como isso aconteceu. O FBI conseguiu desligar as câmeras de segurança do cara, tirar a internet do cara, tudo isso sem mandato para fazer essas coisas, e conseguir a senha do cofre de armas do cara. E ainda usou a esposa do cara de refém. Apontou uma arma para a esposa do cara para conseguir que o cara obedecesse às ordens que ele era. Que esses órgãos se tornaram tão especializados no banditismo profissional estatal que até o modus operandi, o comportamento é de bandido. De bandido. Esses caras são o pior tipo de bandido. É o bandido que é covarde demais para não conseguir ser bandido se não tiver o aval do Estado. Sabe? Principalmente nos Estados Unidos, tem muito bandido, entre todas as aspas, que eu respeito. Traficante de droga, traficante de arma, tudo que é traficante, sabe? Tráfico, a não ser de crianças, pessoas, órgãos. Foda-se. É gente muitas vezes admirável. Mas até de pessoas, às vezes, porque o coiote é um traficante de pessoas. Sim, as primeiras atividades libertárias começaram com o tráfico de livros, né? Pois é. Mas o FBI conseguiu ligar para a empresa que ligaram, mas assim, se comunicar, não sei se foi por Zap, talvez, eles se comunicaram com a empresa das câmeras de segurança do cara
e a empresa desligou as câmeras de segurança do cara. Não é como se o FBI fosse ali no estilo Missão Impossível e cortasse o cabozinho vermelho e caiu. Não, foi a empresa que apertou um botão e o sistema de segurança do cara caiu. O FBI, sem mandato para fazer isso, se comunicou com a empresa de internet do cara e um botão, a internet caiu. O FBI se comunicou com a empresa do cofre de armas do cara e pediu a senha que ele botou no seu próprio cofre. A empresa tinha essa informação, porque era um cofre digital, e deu para o FBI, sem mandato. Duas coisas que a gente deve aprender disso. A primeira, o Ocidente está se tornando que nem a China. Isso é um negócio que a gente bate aqui no programa muito. As empresas estão se tornando cada vez mais braços do governo. A hora que o governo pede, elas fazem e acabou. O regime fascista é assim. O regime fascista é o regime onde só tem propriedade privada sobre alguma coisa, entre todas as aspas, quem faz o que o governo quer com essa propriedade privada, entre todas as aspas. Não é propriedade privada, porque propriedade privada, quem escolhe o que vai fazer ou não é você. Mas o regime fascista, regimes fascistas em geral, é assim, eles não expropriam direto, eles falam, façam isso aqui, por favor. Aí, se você não cumpre, por favor, eles expropriam e dão para outra pessoa fazer. E a segunda coisa, e a mais importante, que a gente precisa aprender e que a gente pode tirar disso aqui é desconectem-se. Porque, porra, você vai ter um cofre digital. Tem preguiça de rodar a porra do bagulhinho? Compra um cofre de verdade. Um cofre digital que tem um chip ali, provavelmente significa que a empresa que te vendeu esse cofre sabe a sua senha. E aí você pode chegar em situações como essa. Por que caralhos que você vai pegar uma câmera, um sistema de segurança que está conectado com alguma coisa fora? Pega um CCTV, Closed Circuit TV, sabe? E faça uma pesquisa para ver se a porra da câmera que você compra não tem alguma coisa que a conecte automaticamente à empresa. Não fiquem na mão de empresa, porque as empresas vão te fuder quando elas forem cooptadas pelo Estado, e na medida em que elas forem cooptadas pelo Estado. Nesse sentido, é aquela assim, essa é uma extensão do mesmo princípio do prepping. Se você não quer deixar seus recursos na mão de outra pessoa, também não deixe a sua infraestrutura na mão de outra pessoa, sabe? Estuda em hardware livre e software livre também, sabe? Você tem como montar essas coisas. Você consegue comprar peça por peça e estabelecer o próprio sistema de vídeo de monitoramento. Dá mais caro, é mais tempo, mas você consegue fazer, sabe? Com um sistema com Arduino, fazer um sistema integrado, para você conseguir fazer a partir do seu próprio sistema, da sua própria programação em torno desses assets que você precisa usar na sua casa. Inclusive, se você faz tanta questão de ter um cofre digital, faça você a parte de digitalização. Aí já é pedir demais, tem gente que tem mais o que fazer, né? O Piuí tá falando, na verdade a senha que eles conseguiram é a senha da própria empresa. As fechaduras da Liberty, mesmo as convencionais, tem uma senha da empresa. Cara, eu não sei se foi esse o caso, não. Eu acho que ele vem com uma... Eu vou pesquisar para trazer para vocês amanhã, porque o Piuí dificilmente fala alguma coisa que não é verdade, mas vou pesquisar. Eu acho que eu li que não era isso não, que era a senha dele mesmo e que o cofre estava conectado com a empresa, sabe? Porque não faz tanto sentido você ter um cofre com a senha padronizada pela empresa. Porra. O cofre já vem com a senha e você... qualquer pessoa da empresa sabe a sua senha. Não parece ser um negócio que pegaria nos Estados Unidos. Mas, enfim, temos outras notícias hoje, mas já deu o nosso tempo, a gente vai dar elas amanhã para vocês, antes da gente começar o nosso react do Tucker Carlson, não com o Tucker Carlson, porque a gente ainda é irrelevante, mas do Tucker Carlson conversando com o Conor McGregor. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreva e compartilhe o vídeo para outras pessoas.
E a gente se vê amanhã. É sempre um prazer gigantesco fazer esse programa para vocês. Espero que vocês tenham gostado dele, tanto quanto a gente gostou de ficar aqui com vocês. E até amanhã, Catalácticos, 6 até 7h30 da tarde, todo dia no Rumble. É nóis.